Trabalho e arte possuem uma raiz em comum: as inquietações humanas. Mas se de um lado, conforme temos advogado desde os primeiros episódios deste estudo, a arte possui uma ligação muito direta com a própria natureza humana inquieta, de outro lado, o trabalho se mostra como um aspecto desenvolvido apenas quando tomamos considerações a respeito de um contexto social. Mesmo não tendo a mesma naturalidade da arte, o trabalho é uma categoria que, se observarmos nos dias atuais, faz-se muito mais entendida, discutida e relacionada com a visão de mundo das pessoas. Por vezes, ofuscando discussões que seriam mais naturais, a saber, discussões mais artísticas. No presente episódio, o que pretendemos é explorar a relação entre arte e trabalho, aproveitando-nos da utilidade da categoria trabalho para expandir o nosso entendimento da categoria arte. Conforme discutimos no episódio anterior, existe uma intersecção entre trabalho e arte, apesar de esta ser pouco evidenciada quando tomamos como arte apenas as artes categóricas, o entendimento do senso comum. Assim, ao explorarmos mais o material que se encontra nessa intersecção, esperamos também conseguir o efeito de reforçar a nossa definição de arte, produto da inquietação humana, ao passo em que ressaltaremos que ela vai além das belas artes. Também nesse movimento estaremos reforçando a tese central de nossas discussões, a saber que todo ser humano é artista, esteja ele ligado ou não à prática de artes categóricas, como música, pintura, teatro, dança, escrita e assim por diante. Arte é o que se obtém a partir das inquietações deste que chamamos de artista. Trabalho, por sua vez, é o obtido a partir de alguma inquietação, não necessariamente do próprio trabalhador. Discutimos anteriormente que, caso a inquietação que motiva o trabalho seja do próprio trabalhador, então não há distinção entre trabalho e arte. O trabalhador se vê enquanto artista que se guia por suas próprias inquietações. Isso nos dá margem para uma compreensão sutil. Todo trabalho possui uma arte a ele associada. Para entender qual seria essa arte, basta olharmos para a inquietação motriz do trabalho e identificar a possibilidade de que o próprio ser que se inquieta seja também o ser que se coloca na ação de atender sua inquietação, não apenas delegando esse trabalho a um outro que não compartilha daquilo que o inquieta. A princípio, essa visão pode não ser tão clara, em especial quando ainda carregamos a noção de arte do senso comum, a qual nutre poucas intersecções com a noção de trabalho. É usual que trabalho ganhe uma conotação de enfado, enquanto arte ganha a conotação de prazer, levando-nos a acreditar que esses dois lados não se relacionam. Mas para além da ótica limitante enfado-prazer, a qual já rechaçamos no episódio sobre o ferramental de artistas, não conseguimos conceber um fazer laboral que não tenha por trás de si uma inquietação a motivá-lo e, portanto, um anseio artístico relacionado. Resgatemos alguns exemplos para ilustrar o que estamos afirmando. O trabalho de limpar e organizar uma casa pode inicialmente ser associado a uma necessidade, mas se o é, então atende a inquietações dos habitantes da casa, sejam essas inquietações higiênicas, estéticas ou de qualquer outra natureza. Se são os próprios moradores que se colocam na tarefa de limpar e organizar, regressamos à situação em que não há diferença entre descrever suas ações como o trabalho de limpar e organizar ou a arte de cuidar de seu lar para mantê-lo confortável, funcional e agradável. Acrescentamos a isso a observação de que, caso não haja a inquietação prévia por um lar limpo e arrumado, não haveria ação nenhuma para exigir o título de arte ou trabalho. Se pensamos na tarefa de cozinhar e alimentar e falamos, por um lado, do trabalho do cozinheiro, por outro lado, ao nos perguntarmos pela inquietação de alimentar, podemos falar da inquietação de matar a fome sua e daqueles à sua volta, ou mesmo da inquietação de gerar prazer por meio da alimentação, o que dá brechas para o desenvolvimento das artes gastronômicas. Quando a fome é do cozinheiro ou de pessoas com as quais ele se importa, seu trabalho e sua arte tornam-se indissociáveis. Mais um exemplo interessante é o caso do educador. Quanto mais um educador tem a genuína inquietação de ensinar e educar, mais o seu ofício de dar aula se traduz na arte de ensinar. Por outro lado, se não houver inquietação nem da parte do educador, nem do educando, nem de um outro sujeito que poderia desejar a reunião dos dois primeiros, não se chegaria ao ambiente educacional de forma alguma e, portanto, não haveria nem arte nem trabalho.
Alguns ofícios podem ser mais impermeáveis a essa análise de transladar a inquietação do trabalho para o próprio trabalhador, visando encontrar o teor artístico. Pensemos, por exemplo, num trabalho extremamente burocrático de um carimbador, muito distante dos serviços finais oferecidos pela organização da qual ele faz parte. Dificilmente aceitaremos que as inquietações do trabalhador se resumem a simplesmente carimbar papéis. Entretanto, num contexto geral, sua função existe por alguma razão. Deve possuir alguma utilidade, ainda que muito ferramental, para que toda a organização possa operar na direção de prestar os seus serviços. Esses sim, mais facilmente associados com inquietações humanas. Assim, o trabalho do carimbador está implicitamente associado às inquietações que motivam a existência da organização na qual ele trabalha. Portanto, existe uma arte relacionada à sua tarefa, ainda que uma arte ferramental em serviço de uma arte propriamente dita. Note, não estamos argumentando que todo o trabalho existente é artístico. Inclusive, o argumento oposto foi colocado no episódio anterior. O que advogamos aqui é que todo trabalho possui uma arte associada. Afirmação esta não tão forte quanto aquela. Pode haver o carimbador, o professor, o cozinheiro e o arrumador que não encontram arte em seus fazeres laborais. Mas, se seus trabalhos existem, é porque são úteis e atendem a determinadas inquietações. Se por sua vez essas inquietações existem, elas poderiam ser atendidas artisticamente. Em suma, dizer que um trabalho não possui nenhuma arte com a qual se relacionar é dizer que é um trabalho desnecessário, o que se torna contraditório com sua existência. Ao fim, o que queremos apontar com isso é: todo trabalho esconde atrás de si algum anseio artístico. Logo, um olhar para a diversidade de trabalhos existentes nos dá uma bela pista de quão extensa é a natureza artística do ser humano, rompendo expectativas oriundas da concepção de arte do senso comum. Muitas pessoas poderiam ser reconhecidas por alinharem fazer artístico com fazer laboral, levando o artista e trabalhador a convergirem. Seriam essas as pessoas que conseguem, em algum grau, a façanha de trabalhar com o que se ama. Mas não necessariamente a arte de uma pessoa é pintar quadros ou escrever romances. Pode muito bem ser a arte de montar máquinas, tratar pessoas doentes, educar, cozinhar, transmitir informações, para citar apenas algumas vocações. Cada ofício que dá ao trabalhador a margem desse prazer artístico naquilo que faz acaba sendo não só um ofício laboral, como também artístico. É nisso que o Conselho Trabalhe com o que você ama aposta, no encontro de uma atividade onde o trabalhador possa encontrar sua própria arte, um fazer que se alinhe com suas próprias inquietações, gostos e aptidões. O que acontece no caso da maioria dos trabalhos que não são prontamente reconhecidos como arte no senso comum, apesar de terem um imenso potencial artístico, é que, por possuírem uma utilidade mais bem definida, acabam disfarçando esse teor artístico. Assim, o educador que ama ensinar terá sua arte disfarçada pelo fato de estar prestando um trabalho útil. O engenheiro mecânico disfarçará sua arte davintiana por trás da utilidade das máquinas que produz. O enfermeiro terá sua arte de cuidar do próximo ocultada pela essencialidade de sua função. Uma a uma podemos observar essas artes sendo disfarçadas pelas suas próprias utilidades. Esse ponto remonta a algo que discutimos quando ainda estávamos procurando por uma definição de arte adequada aos interesses deste estudo. Lá, comentamos sobre a possibilidade de definir a arte como sendo a produção humana que vai além da mera utilidade. Essa é, na verdade, uma definição corriqueiramente encontrada quando se pergunta o que é arte, bem como é a definição que joga uma sombra em todo fazer potencialmente artístico que apresenta também utilidades contundentes em seus resultados. É uma tal definição ou qualquer outra fundada em bases similares que tornam tantos fazeres artísticos em artes disfarçadas, deixando apenas a singela possibilidade de serem reconhecidas como um trabalho que se ama. Se, de um lado, temos artes tão úteis e essenciais, até mesmo no sentido de subsistência, ficando disfarçadas por sua própria utilidade, do outro lado, encontramos artes reconhecidas como tal, na medida em que a utilidade a elas associadas se tornam mais subjetivas. Isso nos casos em que ainda se insiste em falar em alguma utilidade.
As belas artes costumam ser atreladas à expressividade, entretenimento e contemplatividade, bem mais que um senso de utilidade, ressaltando mais uma vez a cisão que o senso comum costuma fazer para trazer a repartição arte-trabalho. Mais à frente, a pouca atribuição de utilidade a várias formas de arte será um ponto de preocupação nosso, em especial quando estivermos discutindo nosso contexto social tendencialmente utilitarista. Mas por ora, o que queremos ressaltar é como essa mudança na atribuição de utilidades faz com que algumas artes se tornem mais escancaradas, tomadas unanimemente como artes. A grande diferença entre o cozinheiro, artista disfarçado, e o pintor, artista exposto, é que o trabalho do primeiro é interpretado com um grau maior de necessidade que o do segundo. Se perguntarem por que o cozinheiro cozinha, dirão que é para matar a fome de alguém. Se por sua vez perguntarem por que o pintor pinta quadros, terão de recorrer à própria inquietação artística de pintar quadros para explicar sua ação, não havendo uma outra utilidade comumente posta antes dela. Enfim, isso faz da arte do pintor mais exposta que a arte do cozinheiro. Toda classe comumente reconhecida como classe artista carrega essa mesma tendência. A justificativa de seus trabalhos está dentro deles mesmos. Dança-se pelo prazer de dançar e pela arte de encantar com a dança. Faz-se música pela inquietação de fazê-la. Escreve-se literatura visando atingir a própria escrita. É característico das artes categóricas terem finalidades majoritariamente dentro de si mesmas. O que relembramos é a negação dessa forma de conceber utilidade, ter finalidades fora de si. A ausência de finalidades fora da própria ação deixa escancarada que a ação é feita pela própria inquietação de fazê-la. É esse cenário explícito que faz com que possamos enxergar mais claramente o fazer artístico. Quando, ao fazer, adicionamos uma camada a mais de utilidade, isso é, uma camada de finalidade externa ao próprio fazer, deixamos mais opaca a visão das inquietações que motivam a ação e tendemos a responder que se faz porque é útil. Tendemos a encarar primeiramente como trabalho. Descobrimos então o que torna opaca a natureza artística por trás dos mais diversos trabalhos, o próprio senso de utilidade, característico de tudo que consideramos trabalho. Dito isso, basta relembrarmos da insuficiência do senso de utilidade para nos convencermos novamente que todo trabalho precisa estar atrelado a alguma inquietação e, portanto, alguma arte. A simplória ciência de que uma ação é útil não é o bastante para que tal ação seja feita. Em adição a isso, é essencial que se tenha a inquietação por alcançar essa utilidade, por resolver o problema ao qual tal utilidade se destinaria. Sem uma tal inquietação, pode-se ainda descobrir a utilidade, mas não haverá o ímpeto de realizar o que é útil e, consequentemente, não haverá trabalho. Dentro das definições que temos trabalhado, temos que todo ser humano é um ser artista, pelo menos enquanto nutre em si o mínimo de vivacidade. Isso, infelizmente, não quer dizer que todo ser humano está ligado com suas artes, suas mais naturais inquietações. Uma desconfiança muito sensata que pode surgir daqui é que os riscos de se ver distante de suas artes é mais acentuado aqueles cujas artes acabam se disfarçando de trabalhos úteis. De fato, o que vemos é uma certa vantagem de artistas expostos na questão do alinhamento das atividades do ser com sua natureza artística. Um artista exposto não tem muitas respostas que inventar. A razão pela qual ele se entrega à sua arte é porque tal inclinação artística faz parte de sua natureza. Não existe aí um argumento de utilidade para confundi-lo. Na posição de se ver refém de suas próprias inquietações de forma tão explícita, o artista exposto acaba tendo mais clareza em suas deliberações. Esse reconhecimento de sua natureza artística o auxilia na perseguição de suas inquietações e na busca por se alinhar com essa mesma natureza. Assim, o músico que se entende por músico, ser inquieto pela música, tem mais chances de se lançar ao fazer musical e respeitar essa sua natureza. Mesmo que se veja impedido de fazê-lo prontamente, o conhecimento da arte pela qual se inquieta também lhe dá mais chances de aprender a lutar pela sua arte e buscar formas de desbloquear os caminhos que podem levá-lo até ela. Portanto, o artista mais exposto e que tem mais clareza de sua natureza artística tem também mais chances de inquietar-se por esse movimento de aproximação
da sua própria arte. Se, por outro lado, a arte não se vê tão exposta ou reconhecida, o cenário pode ser mais complicado. O próprio senso de utilidade é capaz de gerar confusão. Se o que guia seu ofício é sua utilidade, por que não partir para uma atividade mais útil, algo que atenda a mais inquietações? Note a capciosidade de tal atitude. A busca por atender a mais inquietações, isto é, ser mais útil, pode facilmente ter o efeito colateral de deixar de atender às inquietações do próprio agente trabalhador. Esse movimento de afastar a inquietação relativa ao trabalho da inquietação do próprio trabalhador é basicamente um movimento que afasta o trabalho da arte, cuja consequência é afastar o artista de sua natureza artística, a negação da felicidade. Mais uma vez, estamos sondando questões que, para serem aprofundadas, precisam de considerações voltadas a um contexto mais social. O senso de utilidade, por exemplo, só pode ser bem compreendido como algo que compromete o alinhamento à natureza artística de forma sistêmica quando temos esclarecido o fato de estarmos num meio sociocultural que resguarda muitas preocupações utilitaristas. Qualquer tratamento mais avançado que quisermos dar a essa e a questões similares terão de esperar a inclusão em nossas discussões do contexto social contemporâneo, o que é algo planejado especialmente para a segunda parte desse estudo, para a qual já começamos a nos aquecer e prenunciar desde o episódio anterior. À primeira vista, nossa tese central pode parecer ousada. Todo ser humano é um ser artista. Ao longo dos capítulos até aqui, viemos articulando nossa definição de arte na expectativa de tornar mais natural a conclusão de que todos somos artistas. No senso comum, falar de trabalho costuma ser o ponto no qual as discussões sobre arte terminam. Aqui, no entanto, quisemos usar desse movimento contra-intuitivo para reforçar a extensão que a natureza artística do ser humano possui. Apoiamo-nos na categoria trabalho para continuar a falar de arte. Nesse movimento, fizemos essa importante releitura. Muitos trabalhos carregam em si artes disfarçadas. Mas ainda, todo trabalho tem alguma arte com a qual se vincular, seja esse vínculo mais ou menos direto. Mas ao mesmo tempo em que argumentamos que existem artes disfarçadas pela noção de utilidade e artes mais expostas, criamos uma preocupação. E se o trabalho, que tem sim um potencial artístico, estiver na verdade nos afastando de nossas artes mais naturais? Perguntas como essa serão centrais quando estivermos voltados a discussões concernentes ao artista imerso na sociedade. Por ora, mantemo-nos inquietos por aprofundar nosso entendimento da natureza extensamente artística do ser humano como forma de preparo para lidar com questões extremamente significativas e delicadas concernentes ao alinhamento a essa mesma natureza.